Capítulo 6. Lenços na praça, por Daniel Fernandes. Um dia antes da partida, minha mãe havia feito a minha torta de morango preferida. Naquela noite eu disse a ela, guarda na geladeira para eu comer na segunda-feira quando voltar. E ali ela ficou, guardada no congelador, intacta, pois ela não deixou que ninguém tocasse naquela torta. Quando voltei, em 24 de dezembro, mamãe tirou a torta do freezer como se fosse a coisa mais natural do mundo e me comunicou que a sobremesa estava servida, como eu tinha pedido. Enquanto comia, eu a observava e pensava, o que foi que aconteceu, mamãe? Assim como minha mãe manteve sempre a certeza de que eu estava vivo, eu estava totalmente convencido de que me salvaria. Minha mulher, que naquela ocasião era minha namorada, me dizia que conversar com meu pai a deixava sempre muito deprimida, porque ele insistia em que o avião tinha se chocado com a cordilheira e que estávamos todos mortos. A montanha de neve caiu em cima deles e não vamos mais encontrar ninguém. Mas de qualquer forma, ele contribuiu para a esperança das mulheres, acompanhando-as quando procuravam algum adivinho ou coisas do gênero. Fazia aquilo de cara fechada, sim, porém ia junto, embora intimamente não pensasse em encontrar vida, mas apenas em localizar corpos em meio aos restos de um avião destroçado. Em minha casa não havia um velório, mas sim uma espera angustiante. Uma das pessoas que vivia essa espera era minha namorada, Amália. Para suportar melhor aquele adiantamento eterno, ela vestia algum pullover meu ou usava um perfume meu para estar mais perto de mim. Ia ao quarto e passava o meu Old Spice. Porém um dia ele acabou e várias coisas coincidiram de modo inexplicável. Naqueles dias, o grupo de esperançosos se aferrara às palavras de um adivinho, Gerard Crozier Jr., que em suas visões nos enxergava em diferentes lugares da cordilheira e transmitia isso às mulheres da minha família, enquanto o papai as observava com uma profunda melancolia. O adivinho pediu um objeto pessoal de cada um de nós. Como minha namorada tinha uma prima que morava em Buenos Aires e que viajaria dali alguns dias para a Holanda, onde Crozier vivia, levou para ela um objeto pessoal meu para ser entregue ao adivinho. Ao mesmo tempo, a Amália queria repor o perfume que tinha acabado e que só encontrava em Buenos Aires. Vou comprar um frasco para o Daniel, senão ele não vai ter o seu perfume preferido quando voltar, disse a sua mãe, que a acompanhou na viagem a Buenos Aires e comprou o perfume. Ao acordar, na casa da prima, houve um murmurar nervoso do lado de fora do quarto. Contamos ou não contamos? Ela pula da cama, abre a porta e dá de cara com a mãe e a prima, muito assustadas e espantadas, que contam que 2 sobreviventes do avião da montanha tinham aparecido e que os 2 diziam que havia outros no coração da cordilheira. Minha namorada ficou estupefata. Não conseguia articular uma palavra. 1 hora mais tarde, estava na balsa que as levaria de Buenos Aires à Colônia, atravessando o Rio da Prata. Chegam ao porto de Colônia, no Uruguai, e dirigem-se ao ônibus, que as transportaria até Montevidéu. Ao embarcar, percebem que todos falam sobre o mesmo assunto, os mortos que ressuscitaram. O motorista estava com o rádio ligado a todo volume, porque a qualquer momento aconteceria o que todos aguardavam desde cedo, a leitura na rádio Carve da lista com os nomes dos 16 sobreviventes, com todos os passageiros na expectativa, abandonando as poltronas para se aproximar do rádio. Então, a mãe da minha namorada se levanta e diz ao motorista em voz baixa, eu vou pedir um favor muito especial, que sei que o senhor vai entender. Desligue o rádio, porque minha filha é a namorada de um dos rapazes e não sabemos se o nome dele está ou não na lista. O motorista não teve dúvidas e desligou o rádio imediatamente. Mas como os passageiros começaram a reclamar, ele se levantou e explicou a todos, um a um, sussurrando o que estava acontecendo. Ao final, fez-se um silêncio respeitoso, sepulcral. A viagem até Montevidéu demorou uma eternidade, embora não tivesse levado mais que 2 horas. O coração de minha namorada estava aturdido. Onde estava aquela certeza que existia até então? Será que agora, na hora H, ela estava em dúvida? Quando o ônibus vinha subindo pela rua Rondô, no centro de Montevidéu, para desembocar no terminal, na praça de Cagancha, ela sabia que só lhe restavam 2 alternativas, e por isso sentiu o coração quase saindo pela boca. Que só o papai esteja me esperando, ou então... E de repente, quando começa a pensar na outra alternativa, o ônibus começou a contornar a praça. Ela olhou pela janela para ver qual poderia ser a outra alternativa, e o que viu no terminal foi um tumulto de pessoas, identificando todos os nossos amigos, agitando lencinhos brancos.
Sua visão se turva por causa das lágrimas e ela se afoga em soluços abraçada à mãe, porque percebe que sempre estivera com a razão, que eu estava na lista, que não havia nenhuma dúvida. E o motorista também percebeu, pois começou a buzinar sem parar, de forma cada vez mais estridente, pois também estava emocionado. Não era uma lista qualquer, era a lista da vida e da morte. Ninguém está totalmente preparado para o que irá acontecer. Fui o primeiro a chegar em Montevidéu, em um avião da KLM, no dia 24 de dezembro, e imaginava que no aeroporto estaria apenas a minha família, mais ninguém. Minha família estava lá, sim, mas os balcões, os terraços e todos os espaços interiores estavam abarrotados de gente, de jornalistas, de curiosos, porque ninguém conseguia entender o que havia acontecido. E como estávamos voltando da morte, talvez todos achassem que trazíamos mensagens do além. Desço do avião, entro no aeroporto com toda aquela multidão desconhecida me olhando e me debruço sobre o pequeno balcão da imigração, onde um funcionário me olhava com o mesmo espanto que os outros, como se eu estivesse chegando do além. Até que, afinal, resolveu me pedir os documentos, como devia fazer com todos os passageiros. Mas eu não tinha documento, não tinha nada além da roupa do corpo, que ganhara no hospital de São Fernando. O que você está falando? Pergunto sem compreender. Estou vindo de um avião que caiu nas montanhas. Preciso da sua carteira de identidade, ele repete, como que envergonhado. Ou do seu passaporte, acrescentou com a voz contida. E ambos nos olhamos incrédulos, pois o que acontecia ali não estava previsto. Nunca tinha acontecido e nunca ninguém havia imaginado que pudesse acontecer. Um morto chegar andando e ainda por cima viajando sem passaporte. E como eu não tinha identidade nem passaporte, não podiam me deixar sair do aeroporto. Até que seu superior chegou, e como todos entendiam que o que se passava ali era algo totalmente fora do previsto, eles me pediram para sentar, para ficar à vontade, enquanto procuravam uma solução que não ferisse as normas e que também não me prejudicasse. E eu só via funcionários chegando para tentar encontrar uma saída para aquele rapaz tão magro que vinha de uma viagem muito longa e estranha, mas que não atendia às formalidades por não possuir algo que provasse que pertencia à sociedade dos vivos. Minha família me observava, perplexa, atrás de algumas portas de vidro, enquanto eu sorria para eles sentado em um banquinho. Por fim, me deixaram sair, não porque estivessem convencidos, mas porque não sabiam o que fazer comigo, embora eu acredite que, na verdade, não sabiam o que fazer com eles mesmos. Durante muito tempo, não consegui pensar em todo o processo pelo qual tivemos de passar na montanha, deixando de ser pessoas normais para nos transformar em homens primitivos, despojando-nos de tudo gradativamente. Acredito que no fim estávamos mais próximos do macaco que do homem, com a única diferença de que éramos seres pensantes e fundamentalmente com uma espiritualidade aguçada que se tornava cada vez mais sutil com o passar dos dias. Mas quanto ao funcionamento do grupo, para quem via de fora, éramos como uma tribo de macacos, 72 dias sem banho, sem tirar a roupa e comendo carne humana, que num primeiro momento era apenas um pedacinho, mas depois se transformou em uma ração de comida, e mais à frente era apenas ossos descarnados jogados por lá, e aí alguém aparecia e os guardava no bolso do casaco para depois começar a chupá-los, diante dos demais. Mesmo as conversas era como se supõe que acontecia nas cavernas, uma troca de palavras em volume mínimo, muito pausada, quase murmurada. Talvez fosse uma adaptação do próprio corpo para poupar energia. Ou então tínhamos recuado a estágios tão primitivos que de Homo sapiens nos transformamos em macacos pensantes. A angústia extrema, a sede e a fome, o frio insuportável, o processo de inanição, como tudo isso poderia deixar de afetar a psique, como não provocaria alucinações quase contínuas. Alguns tinham alucinações e imaginavam que estavam em outros lugares, em suas casas, ou achavam que eram outras pessoas, ou viam pessoas inexistentes. A alucinação que eu vivia de forma recorrente era relacionada à sensação de espaço. Quando caía a noite, a fuselagem tornava-se incrivelmente grande e comprida, interminável. As pessoas estavam a grande distância umas das outras, e quando se levantavam e se movimentavam, eu sentia que se moviam em um horizonte longínquo. Quando surgiam as primeiras luzes do alvorecer, eu descobria que estávamos todos amontoados uns sobre os outros, pois o espaço era mínimo. Conheci na própria pele o que é o poder da mente. Comprovei como é verdadeira a frase que diz: viver não basta, o que importa é sonhar.
e estávamos a 30 graus abaixo de zero e suportamos o frio sem agasalhos, em mangas de camisa, cobertos com o forro de uma poltrona de avião, porque a mente nos obrigava a tolerar tudo isso. Mandava que não dormíssemos de todo, pois morreríamos congelados. Chegávamos a perder a noção do frio, embora pudéssemos avaliá-lo com fatos objetivos e mensuráveis. À noite, deixávamos a garrafa de água no bagageiro destroçado do avião para os que sentissem sede, mas meia hora depois, quando alguém queria tomar um gole, a garrafa já estava totalmente congelada, com uma pedra de gelo. Tínhamos de manter a garrafa junto ao corpo durante um bom tempo para que começasse a derreter e pudéssemos então despejar na boca as primeiras gotinhas. Nessas horas, percebíamos que estávamos vivendo dentro de um congelador. Nessa capacidade de adaptação, a mente desempenhou um papel decisivo. A mente daquele que quer se salvar, o salva, mas daquele que se entrega e diz: daqui não sairei, vou morrer, morre em uma semana. Quando voltei à civilização, apesar de ter retomado minha vida de antes, trouxe comigo muita coisa da montanha, sem saber bem o que era. Eu tinha uma propriedade rural que era da família, mas numa das crises cambiais do Uruguai, fiquei endividado e tive de vender tudo para pagar as dívidas. Também não me desesperei. Quebrado, reiniciei fazendo assistência técnica de máquinas de escrever e limpando-as com um pincelzinho. E quando percebi que as máquinas de escrever estavam no fim, com o surgimento do computador pessoal, por volta de 1984, passei a trabalhar com informática e construí uma grande empresa, até 2005, sem saber nada do assunto, pois sou engenheiro agrônomo e sempre trabalhei no campo. Também sei que apostei na formação de uma boa equipe, como nos Andes, e isso não é uma frase de efeito, pois sempre considerei muito mais importante o grupo trabalhar em harmonia do que a empresa ganhar mais dinheiro à custa da perda desse equilíbrio das pessoas que trabalhavam comigo. Tive muitos problemas. Minha mulher teve um câncer, um filho foi esmagado pelo portão de uma garagem e passou 3 dias em coma, com os médicos me garantindo com argumentos científicos que ele morreria ou sobreviveria inválido como vegetal. No entanto, eu olhava para ele em seu leito na UTI, inconsciente, e sabia que sairia daquela. E com efeito, ele se curou plenamente. Já conhecia essa zona cinzenta existente entre a lógica e a esperança mais resistente. A ciência, a que dediquei boa parte da minha vida, é dúvida. A espiritualidade é fé. Sempre eduquei meus filhos à luz dessa atitude, que é como a silhueta da cordilheira. Durante todos esses anos, alguns de nós nos fechamos em silêncio. Não falávamos sobre o acidente ou o que aconteceu nos Andes. A razão é muito simples. Morávamos muito próximos das famílias daqueles que ficaram na neve. Se morássemos em outro país, ou em um país maior, seria diferente. Mas aqui, não só vivemos no mesmo território, como também na mesma cidade e até no mesmo bairro, Carrasco. Por isso, tomávamos muito cuidado para não provocar nenhuma dor sem necessidade. O ponto de inflexão se produziu em muitos de nós por ocasião dos 30 anos do acidente. Entre outras coisas, em 2002 pusemos no ar, na internet, a página Vivem. Por coincidência, nessa mesma época comecei também a perceber com mais clareza o processo pelo qual fui passando, muito lentamente, ao longo dos anos e das décadas. Quando comecei a ler as mensagens que nos chegavam via correio eletrônico todos os dias, descobri algo que não imaginava. A necessidade que muita gente tem de conhecer esse tipo de experiência. Então disse a mim mesmo, se passei por tudo aquilo, foi por algum motivo. Se o que eu disser for útil a alguém, o mínimo que posso fazer, se me salvei, é falar para quem me pede que o faça. Essa história não pertence a mim. Há pouco, completei 60 anos de idade. Tenho 3 filhos, uma moça casada e 2 homens solteiros. O tempo passa rápido e entrei em uma nova etapa da minha vida. Creio que vou me dedicar aos Andes até morrer, que é uma busca eterna. Foi o que me aconteceu de mais importante? Não sei, mas quero devolver ao menos em parte o que a vida me deu. Para manter aquela harmonia básica na montanha, o fundamental era o bom funcionamento do grupo. Nós, os mais velhos, incluindo meus 2 primos, tivemos uma responsabilidade especial, não só por causa da idade, mas também pela formação, esse senso de ordem que nossas famílias alemãs sempre nos incutiram. Paralelamente, conquistamos a confiança dos demais com base no que fazíamos, pela forma como fazíamos, pois nunca houve nenhuma arbitrariedade e nada era imposto à força. Essas foram as nossas diretrizes.
Eu guardava todos os cigarros, mas não os escondia numa caixa forte. Qualquer um podia pegar quanto quisesse, sem aguardar pela distribuição diária, já que ficavam à vista de todos. Porém, todos aguardavam. Exatamente a mesma coisa acontecia com os cadáveres. Qualquer um poderia dizer, vou cortar e comer toda a carne que quiser. Mas isso nunca aconteceu. Todos esperavam que cortássemos e servíssemos as porções. Alguns eventos chaves foram consolidando a formação do grupo com o tempo. Quando o rádio portátil Spica foi encontrado, que era pouco maior do que um maço de cigarros, ele foi consertado por Roy Harley e Gustavo Nicoliti. Os dois improvisaram uma antena com o fio de cobre do circuito elétrico do avião e o fizeram funcionar, mas na primeira vez que conseguiram sintonizar uma emissora, eles ouviram uma desgraça. Será suspensa hoje a busca pelo avião uruguaio. Essa foi a primeira notícia que recebemos do mundo externo através daquele aparelho minúsculo, no nosso 10º dia na montanha. Aí veio o desânimo. Para mim, esse foi um dos momentos cruciais da Odisseia, pois tínhamos decidido comer os corpos bem antes desse dia, mas nem todos estavam de acordo. Eu estava convencido de que os aviões de resgate não nos tinham visto. Mas, para a maioria do grupo, eu era um pessimista por pensar assim, um negativista. Depois da notícia da rádio, me transformei em um realista, em um visionário. Mas além disso, havia muitos que, enquanto não se convencesse de que não havia a mais remota possibilidade de resgate, não experimentariam um único pedacinho de carne humana. Quando você está num espaço tão diminuto, com 6,5 metros de comprimento por 3 de largura, e tem ao lado o rosto de alguém que o condena com os olhos por ter violado uma norma sagrada, o ambiente se torna extremamente tenso, à beira de uma explosão. Quando ouvimos a notícia no rádio, fizemos o pacto de entrega mútua e tivemos necessidade de romper com o tabu, como num doloroso ritual de iniciação. Então, graças àquele aparelho de rádio minúsculo, o grupo passou a funcionar de outra maneira, porque quando começamos a comer os corpos, o grupo se consolidou, pois passamos a considerar que se as pessoas da sociedade convencional não gostassem de nossa atitude, paciência. Elas nos deixaram sós na montanha e nos obrigaram a inventar formas para sobreviver. Tudo isso implica um crescimento pessoal, mas que não se dá gradualmente, e sim aos trancos. Quando você está assim, tão comprometido, tão engajado, perde a capacidade de guardar segredos. Na civilização, você sempre oculta alguma coisa, alguma fragilidade que não quer que seja conhecida, mesmo pela pessoa em que mais confia. Na montanha, eu não escondia nada, depositava todo o meu ser no outro, e ele depositava tudo em mim, de modo que acabávamos sendo um único organismo. Até mesmo fisicamente. O fato de vivermos abraçados uns aos outros, num espaço tão reduzido, para não congelarmos, criava uma conexão diferente. Aquilo era o grupo, uma só pessoa dividida em muitas outras. Amália sempre disse que os sobreviventes, juntos, nos isolamos numa espécie de cápsula onde ninguém pode entrar. Talvez seja essa a visão de fora. Para nós, era tão simples como dizer: você, e só você sabe exatamente o que aconteceu. O grupo funcionou com tanta generosidade, com a afetividade tão à flor da pele, que se alguém via o outro caindo, invariavelmente se aproximava, sentava ao seu lado e começava a conversar, para que juntos os dois voltassem a recuperar as esperanças. Claro que às vezes nos abatíamos. Quando Basco Echavarri morreu, pensei, se ele morreu, todos nós vamos morrer, porque o Basco sempre foi positivo, nunca se deixou abater, apesar de ser o mais ferido de todos. O músculo da sua panturrilha tinha se soltado do osso, passando para frente. Logo a perna gangrenou. Os outros iam cedendo, não queriam lutar mais, mas ele os incitava a continuar batalhando com as 2 pernas gangrenadas, dormindo na rede mais acima, sozinho, com um frio indescritível, sem reclamar, estimulava os que estavam saudáveis dizendo: nós vamos sair dessa, podem ficar tranquilos. Como isso pôde acontecer? Não há lógica. Ele estava morrendo. Penso nisso hoje e me pergunto, o que o Basco fazia lá em cima? Por que aquele moribundo agia como a voz salvadora de nossas consciências? Quando voltei a Montevidéu, fui falar com os pais do Basco, para contar essa história. Pouco depois eles foram buscar o corpo dele na montanha. Sua mãe, Sara, disse: o pior não é perder um filho. O pior seria não ter tido a felicidade de tê-lo conosco como tivemos durante 19 anos. No dia 22 de dezembro, como em todas as manhãs, eu saí com Eduardo Strout antes do amanhecer
para sintonizar o rádio minúsculo em alguma emissora, com a esperança de ouvir qualquer notícia sobre a travessia de Nando e Roberto. O momento era muito preocupante, pois já haviam se passado 10 dias. De repente, meu corpo estremece quando ouço que tinham aparecido 2 uruguaios que vinham de um avião que tinha caído nas montanhas. Eu e o Eduardo refletimos no ato se haveria algum outro avião, outros 2 uruguaios, outras montanhas. Mas como eles repetiam apenas aquela frase, consideramos que não seria prudente dar a notícia aos que ainda cochilavam na fuselagem. Uma nova frustração, àquela altura, poderia ser fatal. Até que, de repente, acontece mais uma dessas coincidências inverossímeis e inexplicáveis. Depois da notícia, procurando nervosamente a confirmação em alguma outra emissora, sintonizamos uma rádio que transmitia a Ave Maria de Charles Gounod. Não sei por que essa Ave Maria apareceu naquele exato instante, naquele rádio que conseguia sintonizar tão poucas frequências, sempre interrompidas pela estática, mas Eduardo interpretou o fato sem nenhuma margem de dúvida. Os 2 uruguaios que tinham voltado à vida eram Nando e Roberto. Nesse momento, apareceu Álvaro Mangino e nós contamos o que estava acontecendo. Daí a todos do avião ficarem sabendo, foi um pulo. A fuselagem explodiu em prantos. Aquele radinho, quanto nos fez sofrer e como trouxe de volta nossas almas aos nossos corpos. Desde a terrível notícia de que tínhamos sido abandonados, o rádio ficou esquecido. Ninguém se interessava em escutar aquele pedaço de plástico de mau agouro. Veio a avalanche e o rádio ficou soterrado e desapareceu. Passados 20 dias, retirando restos de neve do interior do avião, o aparelho reaparece. Eu o levo para fora, ao sol, abro e ponho para secar sobre a fuselagem. Apesar de ter ficado sob a neve durante tanto tempo, ele volta a funcionar. Nem sequer as pilhas tinham se acabado. Como tínhamos apenas aquelas 2 pilhas, cabia cuidar delas como se fossem de ouro, razão pela qual ouvíamos o aparelho só nas horas imprescindíveis, como no noticiário das 7h30 da manhã, que ia até às 7:50, na rádio uruguaia El Espectador, que conseguimos sintonizar. Tornou-se uma rotina dolorosa, mas necessária, sair antes de o sol aparecer, sob o vento gelado da montanha. Afastar-se do avião, geralmente sozinho, o rádio grudado ao ouvido, esperando a voz salvadora que nunca chegava. Confirmada a notícia da chegada de Nando e Roberto, pensamos em arrumar um pouco a confusão reinante ao nosso redor. Aqueles ossos todos, os corpos desmembrados e os esqueletos espalhados por ali. Logo percebemos, porém, que era impossível. A bagunça era grande demais e não tínhamos forças para encobrir ou esconder tudo o que havia. Além disso, por que deveríamos esconder aquilo? Quando chegamos a Los Maitenes, foi um encontro entre 2 mundos, entre os abandonados da montanha, vivos e mortos, e a sociedade da planície. Chegamos depois a Santiago, ao Hotel Sheraton San Cristóbal, e os 2 mundos continuavam a se chocar. Lembro quando chegou o meu amigo íntimo, Miguel Sean, irmão de Daniel, que tinha ido lá à procura do irmão, pois quando ouviu a notícia, pensou que ele talvez tivesse sobrevivido. E ali, tão próximo da alegria, comecei a me dar conta de que enquanto eu comemorava, outros choravam. A festa que se vivia naquele hotel era a outra face do velório que se vivia ao mesmo instante no Hotel Carreira, próximo dali. Depois daquela confusão toda no aeroporto de Montevidéu, meus pais decidiram me preservar e só autorizavam entrar em casa a família, minha namorada e alguns amigos. No dia 25 de dezembro, quando tomava mate com um amigo em casa, começaram a chegar alguns jornalistas, que haviam dado um tempo no dia anterior, quando da minha chegada, mas que agora consideravam que a trégua estava terminada. Um dos que apareceram ali, Neber Araújo, um famoso jornalista uruguaio, me perguntou muito educadamente se poderia transmitir o seu programa de televisão ao vivo da minha casa, e como tudo já tinha mesmo saído do controle, aceitei. Ele veio à minha casa e, nos intervalos, conversávamos sobre o que falaríamos no bloco seguinte. Em um dos intervalos, um dos vários jornalistas que estavam ouvindo me mostrou um telex. Eu leio o papel e meu pai, que estava em frente, observa a expressão do meu rosto e me pede o papel. Depois de ler o que estava escrito, agarro o jornalista pelo pescoço, fora de si, insultando-o e puxando para fora de casa. Levanto-me imediatamente, seguro meu pai e digo: "É verdade, papai. Nós nos alimentamos com os corpos." Meu pai estava transtornado. Quase todos os pais priorizaram tanto o fato de que tínhamos nos salvado que nem sequer pensaram em como havíamos conseguido isso, como tínhamos feito para sobreviver em meio ao inorgânico, sem comida, durante 71 dias.
Para eles, a alegria de nos ver era tão intensa que sufocou qualquer reflexão. Nessa hora, papai começou a chorar, pediu desculpas ao jornalista que havia agredido e veio me abraçar, pois percebeu a real dimensão da tragédia pela qual eu havia passado. Essa reaproximação com a sociedade foi, para mim, um processo muito lento. No começo eu me incomodava com o barulho, com a cidade, os carros. Não entendia por que falavam comigo aos berros, quando na montanha nos entendíamos perfeitamente nos comunicando com sussurros. Quando um grupo de pessoas em minha casa falava comigo, todas ao mesmo tempo, eu me sentia enjoado, cansado. Não conseguia me concentrar em tantas ideias simultaneamente. Tinha preservado a razão na montanha deserta e sentia que ia enlouquecer na sociedade. Então eu disse, chega, eu vou embora. E voltei à paz do campo, sozinho, dando início a um longo processo que durou 30 anos. Nunca desejei voltar à montanha. Se isso acontecer, será quando estiver morto, por meio das minhas cinzas, que talvez devam ser jogadas nos Andes. Dentre as imagens que me acompanharam durante todo esse tempo, numa delas, do dia do resgate, 22 de dezembro, a maior das felicidades se mistura com a mais intensa das dores. Logo depois de Los Maitenes, fui levado ao vilarejo de São Fernando, antes de ser transportado para o hospital. Quando desci do helicóptero, em um campo militar, percebi à distância a presença dos pais de Roy Harley e Gustavo Nicoliti. O pai de Gustavo Nicoliti tinha convicção de que o filho havia sobrevivido. Houve uma confusão com a lista e onde se dizia Gustavo, referindo-se a Gustavo Cerbino, interpretaram que se tratava de Gustavo Nicoliti. Assim que me viu, ele avançou em minha direção. Desviei o olhar, mas não deixei de caminhar também em direção a ele. Quando está a 2 passos de mim, ele pergunta, muito ansioso, com uma expressão no rosto que parece que ainda estou vendo e ouvindo neste momento. Daniel, em qual helicóptero meu filho está vindo? Respondi sem hesitar, com o jeito duro e cortante com que falávamos entre nós na montanha. O Gustavo não vem. Como assim? Ele pergunta outra vez, com os olhos marcados pela angústia. E eu repito. Não, ele não vem. E assim, com essas 4 palavras, Nicoliti soube que seu filho havia morrido pela 2ª vez, pois Gustavo morreu no acidente, ressuscitou e voltou a morrer naquele instante. Daniel Fernandes nasceu em 1946. É engenheiro agrônomo, casou-se com Amália, sua namorada de então, com quem teve 3 filhos. Foi professor universitário durante 8 anos e diretor de diferentes departamentos na Faculdade de Agronomia da Universidade da República no Uruguai. Mora em um apartamento amplo, mas sem nenhuma ostentação, perto do centro de Montevidéu. É um homem calmo, que apesar de aparentar uma personalidade distante, leva dentro de si uma figura muito afável. Uma das lembranças que mais o comovem é a do que aconteceu com seu amigo íntimo e colega da Faculdade de Agronomia, Miguel Chong, irmão de Daniel, que morreu no acidente. Poucos dias antes, os dois haviam preparado um trabalho para a faculdade. Para Miguel, Daniel Fernandes havia caído nos Andes, motivo pelo qual teve de concluir o trabalho sozinho. Mas ao finalizá-lo, em 10 de dezembro, datilografou e colocou a assinatura Daniel Fernandes e Miguel Chong. Quando entregou, o professor perguntou por que ele citava ali o nome de um morto, Daniel Fernandes. Miguel olhou-o firme nos olhos e disse, ele não está vivo, mas também não está morto.